Olá, pessoal. Estou chegando com mais uma aula de gramática. Hoje, nas páginas 16 e 17, nós vamos trabalhar os pronomes demonstrativos. Então, eu peço que vocês estejam aí com a apostila aberta enquanto eu faço a explicação. Então, aí na página 16 aparece o quadrinho verde, que normalmente aparece aí toda a explicação da gramática da apostila, né? E a definição que a apostila traz para pronome demonstrativo é que os pronomes demonstrativos indicam a posição dos seres ou objetos em relação às pessoas gramaticais. Então, vamos traduzir isso daí. O que essa definição quer dizer? A primeira coisa que a gente precisa ter em conta, levar em consideração, é que a gente só vai usar pronome demonstrativo quando a gente estiver numa conversa com uma segunda pessoa. Então, eu conversando com alguém e mostrando para essa pessoa algum objeto ou alguma pessoa em relação à nossa conversa. No dia a dia, a gente não tem o hábito de parar para pensar qual é o pronome demonstrativo que a gente vai usar. E agora? É o esta que eu uso? É essa? Quando que eu uso esta? Quando que eu uso essa? Várias vezes, alguns adultos, inclusive, já se fizeram essa pergunta. E agora? Quando que eu uso esta? Quando que é essa? Quando que é aquela? O aquela a gente não tem dúvida de usar. Agora, o esta e o essa, em algum momento, já gerou alguma confusão, alguma dúvida. Então, dentro da norma culta da língua portuguesa, existe uma regra. O esta e o essa não existe só para ser uma variação. Existe porque existe uma diferença para a gente utilizar um ou outro. Então, a apostila está trazendo aqui algumas explicações, mas a ilustração se faz necessária. Então, olha só. Este, esta, estes, estas ou isto vai ser utilizado quando a pessoa ou o objeto sobre quem eu estou falando está próximo de quem fala. Então, vamos supor que eu estou conversando com uma outra pessoa sobre essa garrafa, por exemplo. Então, eu estou conversando com uma outra pessoa e falando para essa pessoa que esta garrafa é minha. Esta, por quê? Porque ela está próximo de quem está falando. Se sou eu que estou falando e a garrafa está próxima a mim, então eu vou utilizar esta. Vamos supor que eu estou falando com uma outra pessoa sobre a garrafa, só que a garrafa está na mão dessa pessoa. Então eu vou dizer que essa garrafa é da fulana. Vamos supor que eu estou conversando com a pessoa e eu quero falar sobre uma outra garrafa que está longe de nós duas. Então, quando eu quero falar com essa pessoa sobre uma outra garrafa, eu vou dizer assim, fulana, aquela garrafa que está lá na mesa dela é bonita também. Certo? Então, eu dei uma explicação breve aqui, mas eu vou fazer uma outra ilustração um pouquinho diferente para ver se facilita um pouco para vocês. Certo? Então, eu vou chamar uma ajudante aqui para ver se consegue nos ajudar. Então, como eu falei, pedi ajuda da minha filha, da Alice, para a gente poder explicar melhor aí essa situação dos pronomes demonstrativos. Então, como eu disse, a situação do pronome demonstrativo, ela é utilizada sempre numa conversa com uma outra pessoa. Então, no caso, eu vou conversar com a Alice sobre a minha garrafa. Então, eu vou dizer assim para ela, Alice, esta garrafa aqui é minha, certo? Agora, a garrafa está na mão dela e eu quero falar com ela sobre essa garrafa. Eu vou falar assim, nossa, onde você comprou essa garrafa tão linda? Por que essa e não esta? Porque agora a garrafa está nas mãos dela, não está mais comigo. Então, quando está perto da pessoa com quem eu estou falando, eu vou usar essa. Se está na minha mão, esta. Na mão dela, essa. Agora, nós vamos mudar de assunto. Nós não vamos falar mais sobre a garrafa. Nós vamos falar agora sobre o quadro. O quadro está longe de mim e está longe da Alice. Então, quando o objeto sobre qual nós vamos falar ou a pessoa está longe das duas, nós vamos falar que aquele quadro tem um anjinho desenhado. Então, nesse caso, o quadro está longe de nós duas. Então, recapitulando. Eu estou falando sobre a garrafa. A garrafa está comigo. Esta garrafa é linda. Se eu quero falar sobre a garrafa e a garrafa está na mão da Alice, eu vou dizer que
essa garrafa é linda. E quando eu estou falando sobre algo que está longe de nós duas, como é a questão do quadro, eu vou dizer que aquele quadro é lindo. Certo? Deu para entender agora? Ficou um pouquinho mais fácil com essa ilustração? Então, eles falam um tchau aí para essa turminha do 5º ano. Obrigada, filha, pela ajuda. Tá bom? Então, ó, recapitulando a explicação, então. Como eu falei, todas as vezes que a gente for usar pronomes demonstrativos, nós vamos utilizar sempre quando nós estivermos numa conversa com uma outra pessoa. Não dá para a gente usar pronome demonstrativo quando eu estou fazendo um pensamento, por exemplo, né? Então, numa conversa com uma outra pessoa, a gente tem como usar o pronome demonstrativo para estabelecer a relação da distância entre os seres. Pode ser tanto um objeto, como pode ser também uma pessoa, certo? Aí, a apostila vai trazer aí o isto ou o isso. Isto e isso a gente só vai usar para objeto, não cabe para pessoa, né? Então, quando eu vou falar sobre um objeto neutro, não serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, vamos supor, eu pego aqui isso na mão, eu vou dizer, nossa, o que é isto? Certo? Por quê? Porque está na minha mão. Se eu estou conversando com outra pessoa e algo está na minha mão e eu não sei o que é, eu vou usar o neutro. O que é isto? Agora, vamos supor que eu estou conversando com uma outra pessoa e eu quero saber o que é esse objeto. E esse objeto está na mão dela. Então, eu vou dizer, nossa, fulana, o que é isso aí na sua mão? Por quê? Porque está na mão dela. Agora, vamos supor que algo sobre o que nós estamos falando está longe de nós duas. Nossa, o que é aquilo que está vindo lá? Certo? Então, deu para entender aí, estabelecer essas relações de distância usando os pronomes demonstrativos? Então, agora, vocês vão realizar os exercícios das páginas 16 e 17. Na semana que vem eu volto com a correção desses exercícios. E essa semana a gente não se vê mais, né? Na semana que vem a gente se vê pelo Zoom novamente e de novo com outras correções. Então, eu queria desejar uma feliz Páscoa para vocês. Esse ano uma Páscoa aí um pouquinho diferente, né? Mas espero que o que importa é que estejamos todos com saúde, todos com os nossos familiares, né? Não abusem do chocolate, certo? E aí, na semana que vem, a gente se vê de novo para mais uma aula, um encontro pelo Zoom e outras videoaulas, tá bom? Pessoal, beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.